Quero começar conversando com o nosso André Anelli, porque o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, garantiu que vai pautar o PL da dosimetria. Não se fala mais em anistia ampla e restrita. Vamos entender então com o André Anelli por que isso está acontecendo agora, se houve surpresa diante dessa decisão do presidente da Câmara. Conta aí, meu amigo Anelli. Ah, o Anelli não está disponível ainda? A Anelli deu uma saidinha ali para resolver umas questões, daqui a pouco ele vai estar conosco então. Mas, Fábio Piperno, a que se deve essa decisão que surpreendeu até parte dos líderes, hein? Bom, primeiro que já faz tempo aí que o presidente Hugo Motta, ele tem tentado se equilibrar, né? Ele é mais um equilibrista do que um bom presidente da Câmara. Aliás, talvez o presidente da Câmara mais fraco de todos os tempos. Agora, é também uma alternativa que ele tem de tirar a pressão dos dois lados, da esquerda e da direita, ou pelo menos parte desses dois setores, sobre ele, porque é certamente um projeto que contempla reivindicações do Centrão. Quem, na verdade, defende a tal da dosimetria é o Centrão. O bolsonarismo quer anistia ampla, geral e restrita, a esquerda não quer nada. Mas ele acaba agradando algumas bordas aí da direita e da esquerda que vão sentir que não perderam tudo, e é óbvio que fica, de novo, muito bem com o pessoal do Centrão. Há ali um apaziguamento das relações. Vamos então conversar com o nosso André Anelli, que vai trazer mais informações para a gente agora. Conta aí, Anelli, bem-vindo. Obrigado, Evandro. Muito boa tarde a você e a todos aqui no 3 em 1 da Jovem Pan. O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, deu a confirmação de que foi pautado para o plenário esse projeto que regula, então, e possivelmente diminui as penas aos participantes dos atos do dia 8 de janeiro de 2023, que resultaram nas depredações aqui do Palácio do Planalto, também do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal, o STF. Essa medida vai ser votada hoje, então, no plenário da casa, logo depois que Hugo Motta fez uma reunião de líderes e chegou a essa conclusão, segundo ele, sem a pressão de nenhum parlamentar. Hugo Motta, em uma coletiva de imprensa, afirmou que acredita que o projeto está maduro, medida que é relatada então pelo deputado federal Paulinho da Força, e que agora tem condições de ir à votação ao plenário da casa. E com a conclusão desse processo no Supremo Tribunal Federal, nós já havíamos designado o deputado Paulinho da Força como relator e vamos pautar no dia de hoje esse projeto que não tratará de anistia, mas sim de uma possibilidade de redução de penas para essas pessoas que foram condenadas pelo ato do 8 de janeiro. Só lembrando que esse assunto desagrada aqui o Palácio do Planalto, que é contrário tanto à anistia quanto à redução das penas para os condenados pelos atos de 8 de janeiro de 2023. Mas para manter um certo equilíbrio com as relações aqui com o Executivo Federal, Hugo Motta, nessa mesma reunião, nessa mesma coletiva de imprensa, acabou anunciando a tramitação de projetos que são de interesse do governo federal, principalmente aquele relacionado ao devedor contumaz, aquelas empresas que fazem, então, principalmente da sonegação fiscal como um nicho de negócio, no sentido de oferecer preços mais atraentes e, assim, provocar uma concorrência desleal com todos aqueles que cumprem a legislação. Também a conclusão da regulamentação da reforma tributária, ou seja, são dois textos que agradam o governo federal e que reequilibram todas aquelas relações, já que esse projeto de lei da dosimetria desagrada e muito aqui o Palácio do Planalto. Essa foi a estratégia, então, de Hugo Motta para jogar pelos dois lados, atendendo, então, principalmente a oposição ao governo com o projeto de lei da dosimetria, apesar de os parlamentares desse grupo político da oposição serem majoritariamente contrários a esse texto, defenderem uma anistia que eles chamam de ampla, geral e irrestrita, e, por outro lado, Hugo Motta atende aqui aos anseios também do Palácio do Planalto. Evandro. Agora, Anelli, eu quero aproveitar que a gente está falando de Hugo Motta e ele mencionou também a situação de deputados que podem ser cassados, né? O que ele disse?
Exatamente, Evandro. Hugo Mota acabou se manifestando em relação aos 3 parlamentares que, nesse momento, têm algum tipo de processo de tramitação no Congresso Nacional, no sentido de perda do mandato parlamentar, ou seja, cassação desse mandato, principalmente por determinação do Supremo Tribunal Federal. A gente relembra que é o caso de Alexandre Ramagem, ele que era diretor-geral da Agência Brasileira de Inteligência, foi condenado no âmbito da tentativa de golpe de Estado para manter o ex-presidente Jair Bolsonaro no poder e condenado por conta disso a perda do mandato parlamentar. Também Carla Zambelli, ela que se encontra presa na Itália depois de fugir aqui do Brasil. Ela foi condenada por ter invadido os sistemas do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, e nessa condenação foi condenada também a perda do mandato parlamentar. E ainda tem a questão do deputado federal Glauber Braga, ele que no ano passado expulsou com chutes, pontapés, agressões verbais um militante do movimento Brasil Livre e por isso é apontado como então alvo de quebra de decoro parlamentar. Hugo Mota se manifestou em relação a esses 3 casos e deu mais detalhes, principalmente do caso Eduardo Bolsonaro, que se encontra nos Estados Unidos e que nesse momento já atingiu o número de faltas limite para que perca então o mandato parlamentar. Ele já tem o número de faltas que são suficientes para a cassação do seu mandato. O deputado Eduardo Bolsonaro, como todos sabem, está no exterior por decisão dele. Ele foi para os Estados Unidos, não tem frequentado as sessões da casa. É impossível o exercício do mandato parlamentar fora do território nacional. E com esse cumprimento de faltas, nós estamos também publicando hoje, aí será através da mesa da Câmara, também um prazo para que ele possa, em 5 sessões, poder apresentar a sua defesa, e a mesa deverá apresentar o resultado pela cassação do seu mandato, já que ele cumpriu o número de faltas suficientes para isso. Lembrando que a perda do mandato parlamentar nem de Eduardo Bolsonaro, nem de Alexandre Ramagem e nem de Carla Zambelli, nenhum desses 3 deve perder o mandato nesse ano ainda, justamente por conta da necessidade, então, de toda a tramitação envolvendo principalmente as defesas de cada um deles, mas Hugo Mota se manifestou em relação ao andamento dos processos ligados a cada um deles. Evandro. Muito obrigado pelas informações, André Anelli. Um abraço para você. Vamos conversar então sobre a pauta do PL da dosimetria. Um PL que estava adormecido ali no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, e que agora vem à tona com o presidente da Câmara dizendo será pautado para essa terça-feira, surpreendendo inclusive alguns líderes. Como a gente já mencionou para vocês, esse projeto pode atender à demanda de ambos os lados, não da maneira como ambos gostariam, mas sim em partes. No caso do Palácio do Planalto, se deixa de oferecer uma anistia ampla e irrestrita para Jair Bolsonaro, os outros condenados no Supremo Tribunal Federal e também aqueles pelo 8 de janeiro. No caso do PL da oposição, você não tem uma concessão completa para Jair Bolsonaro, ao mesmo tempo reduz o tamanho das penas pelas quais Jair Bolsonaro e os outros réus foram condenados. Seria um benefício. Ô Zé Maria Trindade, por que o Hugo Mota resolveu colocar isso em jogo nesse momento? Assim, no fim de ano, que é justamente um período em que a Câmara costuma tirar um pouco o pé do acelerador. Pois é, ontem à noite, os principais líderes da Câmara dos Deputados não sabiam desta votação. Me disse um deputado que ligou para a ministra Gleisi Hoffmann e que ela disse que não sabia, que não houve essa combinação. Isso porque ontem teve um encontro, do Hugo Mota com a equipe econômica, com a ministra e com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e ali eles alinhavaram os projetos prioridade para o governo, e os projetos que poderiam ser votados. Ficou a impressão que todo mundo tem, que é o desafio lançado pelo candidato à presidência da República, pré-candidato, Flávio Bolsonaro. Ele diz, olha, nós temos que lançar isso no plenário e ir para o pau. Ir para o pau significa o seguinte, quem tiver voto é que apresente. Ou seja, é a hora de ver quem tem garrafa para entregar. Então, a ideia é essa. O Paulinho da Força, o relator, foi chamado.
E aí ele disse, olha, não tem como colocar em votação nada sobre anistia, porque não passa. Só o PL foi isolado nessa defesa da anistia ampla, geral e restrita. Ninguém quer essa anistia ampla, geral e restrita, porque o quebra-quebra que aconteceu é difícil de explicar amanhã durante o processo eleitoral, a campanha. Mas é possível a dosimetria que o PL não quer. Então, ao ouvir aquele desafio, vamos colocar de qualquer jeito e ir para o pau, como diz o pré-candidato Flávio Bolsonaro, o que aconteceu? O presidente da Câmara chegou aos líderes e falou assim, olha, vamos acertar aqui as pautas polêmicas. E aí incluiu esse projeto da dosimetria. O PL vai apresentar no plenário uma emenda tentando fazer a anistia ampla, geral e restrita. E aí vamos ver no bate-chapa se o PL consegue votos. O compromisso do presidente da Câmara, inclusive de campanha, foi esse. Não agilizar, não articular e não pedir votos, mas colocar em votação. Está cumprindo. Exatamente, Zé Maria Trindade. Agora, Piperno, você acha que o PL teria força nesse momento para conseguir a quantidade, digamos, de assinaturas necessárias para ampliar os benefícios concedidos neste projeto de lei? Zero, porque como eu disse no início do programa, veja, a tramitação e agora a votação da dosimetria, eu acho que tem dois recados. Um muito explícito, um outro nas sombras. Muito bem, o explícito é, olha, vamos votar, isso agrada o Centrão. O Centrão quer aliviar uma parte das condenações, achou que foi lá excessivo e tal, principalmente para os golpistas lá do 8 de janeiro. Mas aplicando a dosimetria também é algo que vai, de certa forma, contentar parte das bordas aí da esquerda, que vai sentir que não perdeu tudo, ou seja, vai aliviar para uma parte dos condenados, mas em compensação, o presidente Bolsonaro e o núcleo duro continuarão presos, da mesma forma que faz um agrado para as bordas da direita mais soft, que, afinal de contas, achou também as condenações excessivas e que, nesse caso, se contentaria com algum alívio. Porém, há um outro recado muito silencioso, só que muito mais eloquente, que é dizer o seguinte: presidente Bolsonaro, não contamos mais com o senhor não faz mais parte do jogo. Então nós vamos até aceitar reduzir a sua condenação, mas agora o jogo é outro. Agora o jogo tem outros atores. O senhor vai continuar preso, o seu núcleo duro também. Nós vamos agora contar com outros atores políticos, porque o protagonismo agora é deles. A sua vez passou. Agora é o momento de outras lideranças mais do campo conservador que não o senhor. Zé Maria Trindade, você entende que a vez de Jair Bolsonaro teria passado e isso é indicado agora nessa possibilidade de votação? Estou vendo que você discorda. Eu discordo, não. Hoje nós temos duas grandes forças políticas no Brasil. Uma do presidente Lula, inquestionável, e outra inquestionável do ex-presidente Jair Bolsonaro. A candidatura Flávio Bolsonaro, se mantida até o último instante, ela tem tudo para ir para o segundo turno. Não sei se ganha, eu acho que não. Mas é uma força muito grande e unida. A candidatura Flávio Bolsonaro, ela desagradou esse pessoal aqui da política, a estrutura da política, a estrutura geral, mas para o povo, esse comunicado direto que o Bolsonaro tem com o povo continua. Se você vê as mídias sociais, se você vê as publicações de internet, o pré-candidato Flávio Bolsonaro conseguiu uma alavancagem boa. Então isso não é verdade, não passou a vez. A história é a seguinte: o Centrão e seus políticos tradicionais, as raposas da política, se acham porque o maior órgão do político é o seu ego. Eu costumo dizer que quando o político morre, o corpo vai no caixão e o ego no caminhão. Então, isso que o Piperno falou é um resultado disso aqui, que eu sou político, eu que mando. Que nada. O grande político nacional hoje é o Bolsonaro mesmo preso e o Lula, as duas forças
são muito evidentes. E aí fica uma bolada ali do meio, em torno ali de 30%, que para onde vai leva a vitória. Mas os dois são os grandes fortes. E na história do Brasil, me dizem os historiadores que é a primeira vez que dois grandes líderes populares vivos se encontram na mesma época. Perguntar para você que nos acompanha, o PL da dosimetria deve ser aprovado? Sim, é o mais justo? Não, a medida é um exagero? Ou deveria haver um novo texto? Participe lá da nossa enquete para a gente saber a tua opinião. Piperno, por que você não acredita que Bolsonaro tenha hoje a mesma força que Lula e continue simbolizando o oposto na balança? Bom, primeiro que ele não vai sair da cadeia. O capital político dele vai definhar com o tempo, vai diminuir com o tempo, não vai acabar. Ele não vai se tornar uma força irrelevante amanhã depois. Só um minutinho, Piperno, desculpa te interromper, claro. Mas é que Paulinho da Força, que é o relator do PL da dosimetria, está falando nesse momento. Vamos acompanhar. Eu apenas conversei com o Rodrigo Pacheco, com o presidente Davi Alcolumbre, acho que o Hugo Mota conversou, mas eu não conversei. Com essa conversa com o Supremo, o senhor tem dúvidas do Supremo? Tudo que eu fizer, o Supremo vai bater o martelo. E ele relatou a questão do... Quatro. Perdão, o senhor está considerando a redução de pena para crime de multidão? Porque o texto do senhor diz que não pode para quem é líder a crime de multidão. Queria saber, porque pelo cálculo que eu recebi, para essa pena de 2 anos e 4 meses, Nossa Senhora, considerar também a redução do crime de multidão, mas o texto do senhor diz que líder não pode. A redução que eu faço é geral, não tem distinção desse ou daquele. Então vou reduzir de quem pegou da menina lá do batom para o Bolsonaro também. Mas líderes não poderiam ter a pena... Não, isso, se você ler o outro artigo, você vai ver que não é bem assim. Tem lá um resultado. Eu não tinha entendido que entraria isso. Eu entendi que na remissão, por ele ter ficado um período com tornozeleira, isso contaria, né? O senhor pode explicar como é que vai contar esse período da tornozeleira? Já que o senhor falou 3 para 1, mas é para quem trabalha, né? Esse é o caso. Então, o Supremo tinha dificuldade de aceitar quando as pessoas estavam em casa, né? Nunca teve aceito isso, nunca foi aceito. E eu estou colocando no texto. Então, portanto, vai ser também aceito quando as pessoas estão em casa. E como é um projeto que retroage, então as pessoas que tiveram tornozeleira ou tiveram cumprimento de pena, vai ser considerado. Mas no caso do presidente Bolsonaro, conta como se ele estivesse trabalhando nesse período em casa. Também. Certo. Tá bom? Então, a cada 3 dias reduziriam. É isso aí. Torce. A redução de pena vale para todo mundo. Tinha até alguns líderes querendo que eu colocasse lá que valia, mas é redundante, porque na medida que você reduz a pena, ela vale para todos, né? Se eles tiver que cumprir alguma coisa, eu não sei. Tem que fazer as contas de cada um deles. Relator, o senhor estava vindo defendendo esse texto da dosimetria já há algum tempo, o senhor falou que não teria anistia, mas tinha uma resistência do PL e da oposição em si. O que o senhor acredita que fez mudar esse posicionamento da bancada do PL, de inclusive não apresentar destaque? A realidade. E ligou, relator. A realidade é a redução daí? A realidade é que, por exemplo, não teria volta. É só fazer as contas. Nós estamos a 2 semanas do final do ano, voltamos em fevereiro, aí em seguida tem carnaval, ou seja, então aí vem o prazo de janela, aí em seguida a eleição, ou seja, não votaria mais. Relator. Qualquer idiota aqui na Câmara que sabe fazer conta, vai fazer a conta que não teria mais votação. Ou votava hoje ou não votava mais. Relator, o senhor comentou que conversou com o Pacheco, não sei com o Alcolumbre, mas nesse diálogo ali com esses interlocutores, o senhor sentiu que uma aprovação no sentido de redução de penas vai ser bem aceito na Casa do Senado? Eu senti com o Rodrigo Pacheco que sim. Tem a possibilidade de ser aprovado. Bom, aí não é comigo. Mas o senhor acha que... Comigo é aqui. Aqui eu trabalhei pra caceta. Eu acho que aqui tá resolvido. Na articulação, como o senhor avalia? O senhor acha que é possível, se sim, esse ano? Eu não conheço a realidade do Senado, né? Não estou lá dentro. Mas acho que se o Rodrigo concordou, porque... E eu falei com ele
porque o Hugo Mota me pediu. Então, portanto, eu acho que o Rodrigo foi a pessoa indicada para tratar comigo. É isso que eu estou imaginando e espero que chegue lá pacificado e que a gente possa votar, quem sabe isso mais rapidamente, essa semana ainda, para que a gente possa virar o ano com essa página virada. Tem coisa que a gente não pode falar. Isso aí não dá para falar, pô, você quer me lascar? Não, vocês sabem, eu tenho uma relação com o Supremo, tenho feito algumas ações até criticadas aqui, como a da semana passada, da questão do Senado, da cassação de ministros, né? E até fui embora para ninguém brigar muito comigo aqui, mas então tem uma relação lá, né? E eu imagino o seguinte, se tivesse alguma reação lá, eles já teriam me chamado, dizer, Paulinho, isso aqui não dá. Como não me chamaram, eu estou tranquilo então que eles, que se alguém, por exemplo, recorrer ao Supremo com essa questão, acho que vai perder. O senhor acha que o PT vai recorrer dessa decisão? O PT vai ficar batendo lata aí, mas acho que não tem futuro não. Tá? Acho que não vai pra frente mesmo quem recorre. Acho que não. Tudo bem? Eu tenho que ir embora. O senhor levou então seu parecer para o Supremo antes de apresentar a Não estou falando isso. Eu estou dizendo que se o Supremo não reclamou até hoje, é porque eles concordaram. Mas eles teriam que ter visto o texto. Não reclamar. Alguém mostrou para eles, mas tudo bem. Oi. Hã? Peraí, vamos ver se ele vai responder mais alguma pergunta. Justamente para colocar em votação, é algo Não. que envolve a candidatura. Eu vim por acaso na reunião de líderes, o Hugo nem tinha me chamado, aí ele abriu a reunião falando dos problemas do ano, em seguida disse que ia colocar para votar a questão do Glauber, do Ramagem, do Eduardo Bolsonaro e da Zambelli. E depois, para completar, vou votar o projeto do Paulinho. Fala aí, Paulinho. Aí eu já falei e já foi tranquilo. Pego de surpresa também. Essa lei vai pacificar o país. O senhor acha que o país não está pacificado agora? Porque o senhor sobre as pessoas que falam que não, contrariamente do que vai pacificar, vai ser eleição uma impunidade no Brasil. Bom, primeiro que acho que as pessoas que cometeram algum dano ao patrimônio ou cometeram algum crime já estão cumprindo, já perceberam que não dá para ficar brincando com a democracia. Então acho que isso já valeu a pena. Segundo, que mesmo aqueles que foram condenados há mais tempo, continua tendo uma prisão ali ainda para ser cumprida. E aqueles que eu estou falando que vão sair, se vocês fizerem a conta aí, é porque eles já cumpriram, porque eles estão presos. Ou estão com tornozeleira ou estão cumprindo na cadeia. Então eles já cumpriram. E que eu acho que vai pacificar, porque na medida que essas pessoas saem da cadeia, não tem por que ficar discutindo se é anistia ou se não é anistia. E aí nós temos tempo para discutir outras coisas importantes do Brasil, virar essa página, irmos para as eleições do ano que vem, discutindo os problemas do país, e não essa questão de deixa preso ou solta. Obrigado, pessoal. Vou embora. Eu tenho que trabalhar, que eu tenho que fazer esse relatório. Mais uma coisa. Já falei demais. Esse seu projeto vai valer para eventuais crimes contra a democracia. O senhor acha que é um momento para votar isso? E qual é o temor, assim, de daqui a pouco passar uma... Vamos ver se agora o deputado vai encerrar ou não, finalmente, a coletiva dele. Um golpe, não vai dar em nada mesmo. Não, vai dar, ué. Se você cometer, você vai fazer as contas lá, você vai ter punição. Nós não estamos dando anistia, não tem anistia. Tem lá uma redução de penas e essas pessoas vão continuar pagando se fizer alguma tentativa de golpe de Estado ou de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Então, portanto, elas vão pensar duas vezes antes de fazer. Pessoal, desculpa que eu vou ter que sair. Eu acho que nós temos que continuar aumentando as penas das pessoas que cometem crime violento, que comete homicídio, que comete, enfim, todos esses crimes comuns. Agora, na política, nós temos que ver o que é possível fazer. Então, portanto, eu acho
que esse debate que vem aqui na Câmara já há 3 meses, se nós tivéssemos votado em cima da hora, poderia dizer, não, isso não foi debatido. Mas foi muito debatido. E acho que essa questão vai servir de exemplo. As pessoas que cometeram o crime vão continuar pagando pelo crime contra o Estado Democrático de Direito. E por isso, eu volto a dizer, meu projeto vai pacificar o Brasil. Obrigado a vocês aí. Bom, acompanhamos então o deputado Paulinho da Força, do Solidariedade, que é o relator do PL da dosimetria. Agora 4 horas e 27 minutos. Quem nos acompanha pela rádio, um rápido intervalo. Daqui a pouco espero vocês. Nas outras plataformas seguimos. Bom, eu fico me perguntando por que o deputado Paulinho da Força resolveu conceder uma entrevista coletiva, falar com jornalistas, se ele não estava com paciência para isso, né, Piperno? Só para a gente começar. Ironicamente, uma entrevista em que ele termina falando a palavra pacificação. Me parece que ele não está imbuído muito, né, desse espírito. De qualquer forma, eu acho que a palavra pacificação está muito surrada e ela está muito mal utilizada. O que é pacificar o país a essa altura? É anistiar? É colocar na rua quem foi condenado por golpismo? Ora, no final de semana... Pacificar para quem, né? Porque eu acho que até isso a gente está falando de lados, né? Sim, porque se você supostamente pacificar de um lado, você está descontentando o outro. No final de semana, o Datafolha informou números aí da sua última pesquisa que aponta que 54% dos brasileiros, dos eleitores brasileiros, defendem a prisão, a punição ao presidente Bolsonaro. 40% são contrários. Então não é meio a meio isso, né? Então, anistiar significa descontentar esses 54%. Ora, é uma questão até aritmética, é só saber contar, até porque ele falou muitas vezes aí, é só, enfim, fazer o cálculo. É só qualquer idiota aqui no Congresso sabe fazer conta. Qualquer idiota sabe fazer conta. Agora, o que eu entendo é que eu tenho a impressão que ele tenha feito, Evandro, uma referência àquelas pessoas que lá já a partir de final de 23, a partir do começo do ano passado, foram condenadas, já estavam presas desde 2023. Então, gente que já cumpriu 2 anos e meio, é possível que com essa redução já possa se beneficiar, né, dos regimes aí de progressão de pena. Eu imagino que ele tenha feito referência a isso. Fala, Bruno Musa, muito boa tarde para você, seja muito bem-vindo. Para você, qual é o principal motivo do PL da dosimetria vir à tona assim, antes do fim do ano, próximo já do recesso parlamentar e no momento em que Flávio Bolsonaro também vai mantendo a sua candidatura? Daqui a pouco a gente vai se aprofundar nessa fala de Flávio Bolsonaro depois do encontro com o pai dele, o ex-presidente Jair Bolsonaro. Mas como é que você avalia esse movimento do Congresso e principalmente do presidente da Câmara? Boa tarde. Muito boa tarde, pessoal. Bom, eu não acredito em coincidências na política, né? Se ela é tão difícil na vida real, analisando estatística, fica muito mais complicado dentro da própria política. Não me parece nenhum tipo de coincidência que no mesmo momento ou poucos dias depois, 2 dias mais especificamente, foi na sexta-feira, né, que Flávio anunciou a sua pré-candidatura, logo depois a gente vê novamente à tona a pauta da dosimetria. Ele falou sobre anistia, ou seja, negocia mais adiante, pauta dosimetria, e isso pode satisfazer ali aqueles movimentos de curto prazo para as peças começarem a se encaixar. Como eu falei, ao longo dessa semana, para mim, a eleição está completamente aberta. Eu duvido que alguém aqui coloque a mão no fogo, a sua própria mão no fogo, de que a candidatura do Flávio não vai vingar, ou de que ela vai vingar, de que ele será de fato um candidato ou não, de que a candidatura do Tarcísio está enterrada. Eu acho que ninguém teria a coragem de colocar a sua própria mão no fogo aqui. Então eu acho que a eleição está completamente aberta. Eu continuo olhando ali mês de março, começo de abril, como a data limite para o funil começar a crescer, afunilar realmente as possibilidades, e aí sim a gente ter uma lógica muito mais clara do que está acontecendo no Brasil. Agora, quando ele fala, o Paulinho da Força, a respeito de pacificar, e aí vocês, o Evandro e o Piperno estavam comentando a respeito disso, não se trata de agradar lado A ou lado B, na minha opinião. A pacificação, da forma como eu entendo,
talvez não seja a forma como os parlamentares entendem, por todos os incentivos perversos da política que eu venho falando, seria simplesmente trazer o Brasil de volta para a Constituição, o que de fato movimenta a Constituição, e não o que nós estamos vendo ao longo dos últimos anos e nos últimos dias muito mais intenso. De verdade, o que a Datafolha mostra no final de semana, ou qualquer outro instituto de pesquisa, de que a população brasileira, um percentual da população brasileira acha sobre a prisão ou não prisão, foi golpe ou não foi golpe, de verdade, num país sério, isso não valeria. O que vale é seguir a regra, a Constituição em si. Então, para o Brasil trazer uma pacificação novamente, e não significa que não tenhamos ideias divergentes. O debate faz com que a gente cresça e amadureça. Não é isso. Tem que haver o divergente diariamente para um país amadurecer, para uma empresa, para uma família. Mas a pacificação que eu entenderia aqui seria como seguir o óbvio, o que manda a Constituição, e não inventarmos regras para cada uma das condições quando elas aparecem. Ô Zé Maria Trindade, só para a gente arrematar essa parte aqui do nosso debate, você entende que o Paulinho da Força traz algo diferente do que a gente já esperava para esse momento? Não, era o que ele vem falando há muito tempo. Essa falta de paciência dele é natural, o jeitão dele de falar palavrão e aproveita que eu estou calmo. É o jeitão do Paulinho mesmo, sindicalista e tal. Ele tem esse jeito de falar. A história é a seguinte: desde o início ele está falando, não há como colocar anistia, não tem como. E aí, durante todo o propósito dele era de fazer esse texto com a dosimetria. E mais é ele revelando ali, numa entrevista oficial, nós transmitimos ao vivo aqui, e isso é jornalismo, né? Jornalismo raiz, transmitindo de forma original, de que está conversando com ministros do Supremo para elaborar uma lei no Congresso Nacional. Isso é grave, eu diria até inédito, né? Isso é entregar um poder importante, que é o poder legislador, o poder do Congresso Nacional, a ministros do Supremo. Não sei se é verdade, se isso realmente aconteceu, se os ministros estão fazendo esse texto que ele vai apresentar no plenário daqui a pouco, né? O Congresso tem que aprovar, tem que assumir como poder, aprovar uma lei, e depois o Supremo exerça seu poder de analisar essa lei. Não dá para fazer esse tipo de negociação, o judiciário não pode se prestar a isso, né? Não há esse tipo de garantia.